avançando um pouco na questão da lavagem de dinheiro com as novas tecnologias, eu imagino que, por exemplo, criptomoeda seja um paraíso para você lavar dinheiro, que é um bagulho que vem do nada e chega a lugar nenhum. Sem dúvida, paraíso. Não tem outra situação. E como eu imagino que você só tenha que declarar o ganho depois da suposta venda desta criptomoeda, nada te impede de dizer que você comprou ela em baixa, vendeu ela em alta, feriu um lucro gigantesco, mesmo você tendo comprado ela no mesmo dia e vendido 2 segundos depois. Mais ou menos, porque hoje já tem documentação. Quanto controle se tem disso hoje em dia? É isso que eu queria saber. Mais do que a igreja evangélica, certamente. Isso tem, só a título de comparação. Pra lavar, eu continuo achando a igreja melhor do que Bitcoin. Eu acho mais prático, mais seguro. Mas o que acontece? Você tem operadores de Bitcoin, de criptomoedas de uma forma geral, que trabalham bem regulamentados, bem legalizados, tudo bastante certinho. Mas a gente sabe que pela própria estrutura dessas criptomoedas, você não precisa necessariamente ter uma estrutura formal para você comprar e vender essas moedas, né? Você pode fazer isso no exterior, você pode fazer isso por outros meios. Então, quando você tem, digamos assim, um cambista, né? Um doleiro. Doleiro de... Não, e doleiro é uma coisa muito da nossa geração, né? Hoje em dia nem se usa mais quase, assim, né? Bastante. Não, mas o que rodava de doleiro preso pela Polícia Federal nos anos 80, 90 e tal, era uma enormidade, né? O problema é que o dólar cabo acabou virando o criptocabo, né? Então hoje é especialmente importante o doleiro para evasão de divisas. Porque muitos processos de lavagem de dinheiro implicam você tirar o dinheiro do Brasil, mandar para um offshore e depois você voltar como se aquilo fosse lícito. Exemplo simples. O sujeito tem um dinheiro sujo, aí ele faz aquele dinheiro sair do país legalmente, numa proporção menor do que sai de verdade. Então sai 100 mil, aliás, é o contrário, sai 1 milhão e ele contabilmente sai 100 mil. Né? Aí ele compra um imóvel, por exemplo, num paraíso fiscal e fala que ele está reformando aquele imóvel para vender mais caro depois. É um exemplo de tantos outros, milhões de métodos que tem. E aí ele diz que comprou um imóvel por 100 mil e vendeu por 1 milhão. Então quando o dinheiro volta, ele volta em 1 milhão. Só que, na verdade, ele foi 100 mil licitamente e foi 900 mil por, normalmente, dólar cabo. Como que funcionava o dólar cabo? O sujeito tem um doleiro, né? Que, na verdade, ele vai transformar os seus reais em dólar e vai mandar para o exterior. Só que isso, normalmente, se for feito oficialmente, é burocrático, tem que pagar imposto, tem que declarar a origem do dinheiro. Essas bobagens. Essas bobagens. Essas burocracias, né? Então o que você faz? Você pega um doleiro, esse doleiro, por sua vez, conhece vamos chamar, realeiro nos Estados Unidos. Né? Que é um cara que transforma dólar em real. Aí você me pergunta, ele é um cara que tem um cara. Ele é um cara que tem um cara, ele tem um contato certo. Então é o seguinte, o sujeito, né, em Nova York, tá precisando comprar droga no Brasil. Ele, para comprar droga, ele vai comprar droga com reais. Então o que ele faz? Ele leva a mala de dólar pro realeiro. E o cara que, sei lá, um político corrupto, ele tem reais que ele quer mandar para os Estados Unidos e transformar em dólar. Então você tem, imaginando, a mesma quantia do cara em Nova York que quer comprar drogas em reais e do cara do político que quer ter seu dinheiro numa conta em dólar nos Estados Unidos. Tudo que eles precisam é de um amigo em comum. 2 amigos em comum, na verdade, e de confiança. Então, basicamente, o dinheiro se transforma assim. O dinheiro não sai fisicamente. Essa é a operação do dólar cabo. Ela não sai fisicamente em momento algum. É um escambo de moedas, basicamente. Né? E agora é possível você fazer isso com criptocabo. Você pode fazer isso com criptomoedas, às vezes de uma forma muito mais eficiente, mais rápida e mais segura. Imagino que com Forex também não seja tão difícil assim, né? Eu acho que o Forex é mais difícil, que sem dúvida a criptomoeda é mais difícil que o dólar, né? Normalmente, tudo que tem papel na jogada, tudo que tem um mínimo de controle dos órgãos... Porque hoje em dia o pessoal faz Forex de mercado futuro com spread gigantesco em 2 moedas não pareadas, com a sua. Mas tem notificação. Então, tem notificação. Coaf vigia isso. Eu não vou te falar com certeza, né? Mas muito provavelmente Coaf vigia isso, né? Porque as pessoas às vezes acreditam muito em sigilo bancário. Não, né? Porque eu tô pensando assim, o sujeito que tem uma cripto, ele pega essa cripto e joga no Forex pra voltar com esse Forex pro Brasil pagando imposto em cima.
Eu não sei te dizer de verdade, tá? Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Dizem, né? Dizem. Nada a ver com isso, dizem. Sempre uma possibilidade. Sempre uma possibilidade. Porque, na verdade, a criatividade de envolvendo lavagem de dinheiro é infinita. Infinito. Mas vamos, qual é a criptomoeda? E convenhamos, assim, Polícia Federal, COAF estão sempre atrás, né? Estão sempre reagindo a uma nova invenção maluca. Porque cerca de um lado, o cara vai pro outro, aí cerca contra CC3, o cara vai pra outra, aí cercou Montevidéu, vai pra Caimã, cercou Caimã, vai pra Delaware. E às vezes são mecanismos. Esse mecanismo da Faria Lima, por exemplo, não parece tão sofisticado, né? Se você parar pra pensar, os caras estão investindo em fundos de investimentos. Dizem também, teve aquela coisa das franquias, né? Que você abre uma franquia e começa a vender coisas que você não tá vendendo, você só tá emitindo nota fiscal. Então, assim, nem sempre é tão sofisticado, mas quando você tem digamos, um perfil intelectual mais elaborado, os caras vão envolver exterior normalmente, até porque o exterior tem a dupla vantagem, porque muitas vezes é paraíso fiscal. Então você consegue lavar sem pagar imposto, que é sempre o melhor dos mundos. Né? Você não precisa pagar muito dinheiro para lavar seu dinheirinho. Agora, uma coisa que é interessante é que nem todo país tem esse lastro e esse rastreio do que tá comprando criptomoeda. Nem todo país, sem dúvida. Não, inclusive, dependendo do país, isso é legislação estadual, porque a gente está partindo do pressuposto de legislação federal por causa da nossa legislação ser federalizada. Sim. Né? Você tem muito país que a legislação ela é estadual, e aí dependendo de um estado é uma coisa, no outro estado é outra coisa. Os Emirados, por exemplo, a lei é emirática, então cada um dos Emirados vai funcionar de uma forma. E não necessariamente sequer se comunicam entre eles. Sim, tem uma independência muito grande. Né? Agora, aqui no Brasil, querendo ou não, formalmente, você tem essas empresas que trabalham com criptomoeda mais ou menos regulamentadas. Elas estão regulamentadas. Né? Agora, o que muitas vezes acontece é isso que eu falei. Você não precisa comprar criptomoeda necessariamente no Brasil. Você pode comprar em qualquer lugar do mundo. Né? Desde que porque se o cara conseguiu levar o dinheiro pro exterior, para um exterior que criptomoeda não seja rastreada, esse dinheiro vai sumir. Vai. Né? Mas aí que tá. Você não pode, em tese, sair com a mala de dinheiro no aeroporto. Tem gente, inclusive, que até hoje a gente vê isso acontecendo. E é meio assustador. E não é nem mala, né? Tem gente que ainda faz o favor de vestir o dinheiro, né? Cueca, esse tipo de coisa. Não, aí chega o cara magrelinho com o rosto secaço e detalhe, né, e hoje... hoje o raio-x pega a pessoa pelada. Pega. E aí, tipo, tá passando o cara que é monstruoso de grande e tem um ratinho ali no meio. É igual um gato persa antes de tomar banho, saca? Aí tem uma blindagem pro raio-x, né? Até raio-x pega isso aí. Tem raio-x a pegar. E aí os caras... Eu falo assim, eu vejo pessoas saindo com mala. E isso me assusta muito, porque é algo que eu imaginava que as pessoas sabiam disso, né? Ela passa a mala no raio-x ali, e aí o cara da Receita já chama ela na hora, não tem conversa. Não, o cara vai fazer isso, imagina que vai andar de carro, então, vai pegar o carro. Vai, pode sair com... Vai pegar com o carro, pode atravessar com esse carro, até mesmo pro exterior com o carro, sei lá, pra poder passar esse dinheiro. É isso, muitas vezes o dinheiro sai pra voltar depois, né? E claro, esses negócios... veja, é sempre bom fazer uma ressalva, né? Obviamente, nem todo mundo que tem um offshore no exterior tem pra lavar dinheiro. Né? Muitas vezes ele tem, porque não quer pagar imposto no Brasil. E tem negócios que permitem que a empresa fique lá. Sim, aquela coisa, nem todo mundo que tem pra lavar dinheiro. Tem gente que só tem pra sonegar imposto, é totalmente diferente. Não é nem sonegar. Sabe? Então, assim... Porque o sonegar pressupõe uma ilicitude. Não, eu tô brincando. O sujeito... Uma manobra contábil lícita que ele não quer pagar imposto. Eu acho razoável, né? Agora, o ponto os próprios advogados que lidam com esse tipo de coisa, que trabalham com offshore, com essas coisas, eles precisam tomar um certo cuidado. Porque se tem um negócio que o pessoal de outras áreas não entende, é o criminal. Mesmo a advocacia. Eu falei disso que os caras vão às vezes na delegacia com o advogado de direito de família dele, né? Mas mesmo assim, se você então, às vezes você tem advogados de tributário, eles começam a prestar uma consultoria de como criar uma offshore. Só que o cara tá querendo criar um offshore não simplesmente para deixar de pagar imposto. Ele tá querendo um offshore para lavar dinheiro. E muitas vezes esses próprios advogados, que não são criminalistas, acabam se complicando. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão prestando uma consultoria de ajuda de como lavar dinheiro. E aí, na hora que a casa cai, já é formação de quadrilha, né?
Aí você tem associação criminosa, ou organização criminosa, dependendo da estrutura. Normalmente, quando vem crime de lavagem de dinheiro, vem uma organização criminosa junto. Não, e assim, é um crime que normalmente o sujeito não faz sozinho, né? Ele precisa de várias outras pessoas envolvidas, elas sabendo que estão envolvidas ou não. Isso. Muitas vezes o cara que tá no restaurante, o garçom que tá no restaurante que tá lavando dinheiro, muito dificilmente ele sabe que aquilo é de lavagem de dinheiro. Ele pode até saber, né? Agora, quando você tem o contador, por exemplo, quando você tem a máquina ali, e muitas vezes esses advogados, alguns sabem e outros são ingênuos, porque é aquilo que eu falei, né? Às vezes não tá tão acostumado com criminalismo, mas o advogado tem menos direito de ser ingênuo do que a pessoa comum, porque